As intensas chuvas que desabam sobre o Rio de Janeiro durante esse final de semana já causaram 11 mortes, enchentes e alagamentos. Enquanto isso, o governador do estado, o bolsonarista Cláudio Castro, curte férias na Disney, em Orlando. O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, mandou uma indireta para Castro pelas redes sociais. Ele fez uma postagem sobre a interdição da BR-040 em Duque de Caxias, onde motoristas enfrentaram congestionamentos devido às más condições da via. Paes destacou que a rodovia não está nos limites da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, é responsabilidade do governo estadual. Além disso, mencionou que a Prefeitura do Rio está atuando para desobstruir as principais vias da cidade. Pressionado, Castro resolveu interromper as férias com a família, informa o Valor. Ao longo do final de semana ele fez diversas postagens sobre a situação no estado. O governador em exercício, Tiago Pampolha, durante entrevista à CNN neste domingo, comentou não ver necessidade do retorno do titular. Em nota divulgada na noite deste sábado 13, o PT reagiu aos ataques e ameaças de morte contra a sindicalista e professora Helenira Vilela e a influenciadora Karina Santos, por bolsonaristas que foram incitados pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Utilizando os métodos sujos e covardes de sempre, a rede bolsonarista fraudou o vídeo de uma entrevista da companheira Helenira, para torná-la alvo de agressões até de ameaças de morte. A fraude foi chancelada oficialmente pelo PL Mulher, que tem se caracterizado exatamente por atacar mulheres que se opõem ao bolsonarismo, diz o PT no comunicado, assinado pela presidenta, Gleisi Hoffmann. Na sexta-feira, 12, o PL Mulher, instância partidária presidida por Michele Bolsonaro, divulgou um comunicando incitando ainda mais os ataques a ela, em um novo Adélio Bispo, buscando relacionar o caso da facada em Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. No texto, o PL embarca na narrativa divulgada nas redes, dizendo que houve grave ameaça à integridade física, moral e reputacional da ex-primeira-dama em uma entrevista de Helenira Vilela que foi editada por um bolsonarista. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, convidou Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, para liderar a Secretaria Municipal de Ordem Pública da cidade. Paes confirmou essa informação ao jornal O Estado de São Paulo da última sexta-feira, 12. O atual secretário, Breno Carnevale, deixará o cargo em breve para concorrer a vereador em outubro. Nos últimos dias, Paes e Capelli vêm trocando acenos nas redes sociais sobre a denúncia feita pelo prefeito de que criminosos estão exigindo dinheiro de empreiteiras para liberar obras da prefeitura na zona oeste da cidade. Com a substituição de Flávio Dino por Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, a expectativa é que Capelli deixe o cargo. O presidente Lula deu autonomia a Lewandowski para escolher seu segundo em comando. Ainda não foi definido um destino para Capelli no Ministério da Justiça. Capelli, que foi interventor federal nomeado em 8 de janeiro, havia sido defendido por Dino e pelo PSB para assumir o ministério. Na última quinta-feira, dia 11, ele negou sua saída e anunciou que tiraria férias e depois ajudaria na transição do ministério. Em conversa com um pequeno grupo de moradores de Mambucaba, em Angra dos Reis, Jair Bolsonaro repetiu uma fake news criada pela jornalista Mônica Waldvogel, da Globonews, que relacionou o PT ao Hamas, cujo braço armado foi responsável pelo ataque em 7 de outubro que gerou a reação genocida de Israel na faixa de Gaza. No vídeo, divulgado nas redes sociais, Bolsonaro cria um clima de terror, mentindo sobre indicadores econômicos, antes de fazer a relação. A política externa nossa está péssima. Ele Lula não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT, assim como as Farc da Colômbia, disse Bolsonaro, mentindo descaradamente. O ex-presidente ainda voltou a criar terrorismo citando o Movimento Sem Terra, e criticou a política de desarmamento, mentindo sobre números da violência. A violência diminuiu no meu governo pela política de armas para o pessoal de bem. Ele acabou com isso. Armamento é só para bandido, disse. Bolsonaro ainda fez uma relação ininteligível entre a economia e o casamento. O mundo não perdoa. A economia não perdoa. É igual, desculpa aqui o termo. Num casamento, o cara está namorando um fala para o outro. Moro até debaixo da ponte contigo.
É verdade, né? Mas, quando a realidade chega, não é assim. Tá, tudo, disse o ex-presidente sem explicar o raciocínio. O prefeito Eduardo Paes disse neste domingo 14 que recebeu ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar dos estragos causados pela chuva na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com Paes, Lula colocou recursos federais à disposição da prefeitura. Acabei de receber ligação pessoal do presidente Lula, colocando recursos federais à disposição da cidade do Rio. Já apresentei a ele os projetos que temos para a recuperação da bacia do Rio Acari, afirmou Paes em uma rede social. Em nota, a presidência da República informou que, além de Eduardo Paes, Lula também telefonou para o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, e garantiu todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas. O Planalto também informou que Lula também acionou os ministros Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para acompanharem os trabalhos das equipes de assistência e de infraestrutura. O ministro Valdez deve viajar à região com uma equipe do governo federal para acompanhar a situação e encaminhar as medidas de auxílio aos afetados pelas chuvas, diz o comunicado. O PL, partido comandado por Valdemar da Costa Neto, que deu guarida a Jair Bolsonaro, divulgou uma nota incitando ainda mais os ataques a Helenira Vilela, após um bolsonarista editar parte de entrevista em que a coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores da Rede Federal de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, fala da necessidade de se impedir o avanço político de Michele Bolsonaro. Nesta sexta-feira, 12, Helenira Vilela divulgou nota reafirmando que o debate que faço é em tom de análise crítica de todo o processo e denunciando a manipulação feita por bolsonaristas e propagada em veículos simpáticos à extrema-direita fascista. A frase completa dita por mim e recortada, jamais sugeriu o assassinato de ninguém. A frase completa ela Michele Bolsonaro é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e, quiçá, de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça, afirma Helenira, que divulga ainda a íntegra da entrevista. A sindicalista e professora do Instituto Federal de Santa Catarina ainda denuncia o primeiro perfil que fez a manipulação, identificado como Luiz Cláudio